Saudações a todos, sou Marcos Arino Babaloi Calgondá e esse canal do YouTube, né, associado ao blog www.numilar-ipar.com.br. Neste vídeo vou tratar um daqueles assuntos complicados e que vou dar minha opinião sobre o tema de que IFA, na verdade, quando veio para o Brasil, acabou piorando, né, o contexto religioso, né, da religião afro-brasileira. Tem muita gente que achou que ele fosse melhorar e eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que acabou piorando um pouco lá, tá certo? Então é sobre isso que eu vou explicar aqui, vou dar meus argumentos. Quem tiver a fim de ouvir isso, siga, senão tem muito vídeo por aí. Bom, esse aqui é mais uns assuntos complicados e necessários que eu vou abordar, né? Porque, como eu disse sempre, eu vou abordar os assuntos para trazer informações que são sempre a minha opinião, a minha análise sobre o assunto, né? Eu trago informações, opinião e análise, as três coisas, né? Tento separar em um momento diferente para não misturar informação com opinião, mas eu trago as três coisas junto nesses vídeos, tá ok? E vamos lá, né? Então, qual é a história do vídeo? A posição que eu estou trazendo de que IFA, na verdade, né, a entrada de IFA no Brasil piorou, né, piorou, verdade, o contexto religioso que nós já tínhamos aqui dessas religiões de matriz afro-brasileira, lembra? Não é matriz africana, é matriz afro-brasileira. Então, piorou, tá certo? O que acontece, né? Muita gente no início achou que IFA vindo para o Brasil iria melhorar isso tudo, o contexto ia ficar melhor, né, ficar mais uma coisa nova, teologia, uma coisa, então, mas na verdade não aconteceu. A expectativa era disso, né? Ele era novo, ele era diferente e não se envolvia com o existente, como se fosse uma coisa nova para tratar problemas que haviam lá. Havia de fato uma expectativa, as pessoas têm essa expectativa pelo novo. Mas isso não se confirmou. Eu fui trazendo aqui as minhas informações, as minhas observações sobre o tema. Outras pessoas podem ter outra visão, claro, né? Bom, a primeira coisa que acontece foi o seguinte, IFA realmente veio para o Brasil através da mão de estrangeiros, como todas as outras partes. Mas se você for observar os outros cultos, no culto de Candomblé, a coisa foi diferente, né? Aqui realmente os estrangeiros vieram aqui, entraram, estão trazendo IFA para cá. E qual é o problema disso, né? É que esses estrangeiros são, na verdade, refugiados econômicos, né? Essas pessoas não vieram para cá para implantar essa religião no mundo, não vieram para cá para fazer proselitismo religioso, como fizeram muitos dos europeus, né? Aquele pessoal que era protestante, né? Aquele pessoal que foi lá para a África para fazer proselitismo, espalhar a palavra de Deus, aquele negócio todo, né? Não tinham nenhum ideal. Basicamente eles vieram aqui para ganhar dinheiro, tá certo, né? E o caso é o seguinte, eles vieram para um país, né, um país em relação aos outros países, com algumas possibilidades, mas é um país pobre. A gente não é um país rico como é os Estados Unidos, como são países da Europa, países lá considerado primeiro mundo, né, onde tem lá muito mais dinheiro circulando, muito mais condições, né. Então, nós realmente temos uma situação muito melhor de onde eles vieram, mas não representamos nenhum grande, né, porto de primeiro mundo para essas pessoas, né. E o que acontece com isso, né? Nós não recebemos, de fato, nós não recebemos os melhores estrangeiros nessas religiões, né, que ele apresenta. Nós recebemos lá o que deu, os piores, né? Porque se o cara fosse bom de verdade, ele estava. Eu sempre digo isso aqui em vários vídeos, né? Se o cara fosse bom de verdade, ele ficava na terra dele ganhando dinheiro, né? Sendo próspero lá, que é isso que a gente encontra na religião, né? Você vai ser próspero onde você está ali, né? Na sua cultura, na sua sociedade, onde você é reconhecido. Se você vai para uma outra terra lá, então ele poderia escolher um outro lugar para ser próspero, mas escolher um lugar como a gente aqui, um lugar um pouco melhor do que eles estão lá, né? E o objetivo dessas pessoas aqui foi basicamente ganhar dinheiro, né? Tá certo? Não existe na vinda dessas pessoas, nem nas ações dessas pessoas, nenhum objetivo religioso. Aqui a gente está falando de religião, pelo menos esse canal é para isso, né? Falar de religião, eu não estou aqui falando de magia. Se esse não é um canal de feitiçaria, então se o seu objetivo com esse contexto é feitiçaria, não é aqui. Aqui a gente fala de religião, por quê? Porque IFA envolve uma religião, tá certo, né? Então, na cabeça dessas pessoas estrangeiras, né, que trouxeram, não tem nada envolvido. O foco deles foi vender favores, aprendizado e iniciações rápidas, ou seja, as formas de ganhar dinheiro. Aí você pode questionar, mas por que religião? Esse negócio não tem religião? Não, sim tem, IFA tem religião, Candomblé é religião, tá certo? E é uma religião como todas as outras, que tem sacerdotes, né, que tem valores morais. Se tem isso, tem. Se é religião, tem valores, tem moral, tem ética.
e tem um sacerdote. As pessoas são consideradas, se declaram, autodeclaram como sacerdotes, seja as pessoas de Candomblé que já estavam aqui, como as pessoas de fora se declaram. Agora, qual é a diferença das religiões de matriz afro-brasileira? É que essas religiões não são religiões que tenham animismo, nem fetichismo, nem feitiço, tá certo? Né? É diferente, essas religiões têm liturgias para lidar com o supernatural, para lhe ajudar. Não significa que sejam religiões voltadas para fazer feitiço, até porque para fazer feitiço, fazer magia, você não precisa ser religião nenhuma, tá certo? Não precisa ter nenhum tipo de religião. Assim, todo esse pessoal que veio de fora para cá não veio nada para espalhar religião. Eles vieram para ganhar dinheiro, fazer ebó e fazer iniciações, tá certo? Eventualmente pode ou não se travestir como pessoa religiosa, pode ou não se declarar. Eu acho que nem eles se declaram como religioso, porque religião envolve um formalismo que eles não querem, tá certo? Eles não querem ter, né? Não tem nada. O que eles querem é aquela mesma situação, ou seja, problema e solução. Você tem um problema e eu tenho a solução. Aí eu pergunto, né, nessa atitude deles, tá certo? O que mudou? Tá certo? Assim, o que mudou então na presença desse estrangeiro? O que mudou trazer Ifá para cá, se tudo que está se referindo a esse é problema e solução? Olha só, problema e solução nós já tínhamos no nosso modelo anterior, né, e nós já conhecíamos todos os defeitos, né? Bom, a única novidade que trouxe desses caras aqui, né, trouxe um nome diferente, uma coisa mais tal, Ifá, pouca gente conhece, e trouxeram aí iniciações em 7 dias, múltiplas iniciações, começaram a vender coisas, né, e assentamentos que não fazem. São coisas que o Candomblé não faz, nunca fez, né? Tá certo? Eles trouxeram fazendo, então eles trouxeram uma nova oferta de produtos de solução. Eu vejo dessa maneira, né? E por que eles trouxeram isso, né? Por que eles trouxeram? Porque, cara, junto com o Ifá, né, que é o oráculo, que é o que a gente não tinha aqui, eles tiveram que trazer a religião de orixá deles, o culto de orixá, tá certo, né? Por quê? Né? Tá certo, né? Aí você diz, não, por quê? Já não tinha Ifá? Não era só Ifá? Por que você está falando que eles trouxeram também a religião de orixá? Eles trouxeram porque o orixá é ação, tudo que a gente faz através do orixá, mesmo em Ifá, tem a parte dos conselhos, Orumilá e tal, mas toda a ação de Ifá é feita através de orixá. Então o Babalaô trabalha através de orixá e tem muita coisa que ele faz através de orixá, às vezes que ele nem faz, que ele tem que indicar para você ir para uma casa de orixá para você fazer, tá certo, né? Então não tem como você fazer uma prática de Ifá se você não tem associado junto de você a questão do orixá. E essas pessoas vieram para cá sem conhecer nada do Candomblé, não tinham reconhecimento do Candomblé, do que era aquilo de conhecimento, e era uma relação que eles teriam que ter muito tempo a desenvolver, e não iam querer perder esse tempo para ganhar o respeito nem o reconhecimento, né? Então, para isso, vão fazer o quê? Trouxeram junto o culto de orixá dele, né? Mas trouxeram como, né? Eles trouxeram com qualquer qualidade, tá certo? Não trouxeram com qualidade. Não veio, né, a parte do conceito de controle de qualidade deles. Basicamente, eles trouxeram. Eles não têm lá, não existe. Quando eles trouxeram para cá, uma das partes que compõem o controle de qualidade de religião, né, da parte de orixá, é o controle lateral, né, o fato de você ter várias pessoas fazendo, né, ao lado aqui, um olha para o outro e toma conta, e diz que está errado, né, você fica preocupado em dar satisfação para aquela sociedade que você vive, das pessoas, seus pares similares. E essa é uma coisa que eles não têm, né? Aqui vieram para cá e não tinham nada, ou seja, eles podem fazer qualquer coisa de qualquer maneira, tá? Além do mais, né, e trouxeram aqui uma formação, eles não podiam importar. Uma coisa que eles trouxeram foi eles importaram para cá o culto de orixá do jeito deles. Eles não trouxeram para cá os sacerdócios de orixá para vir para cá. Essas pessoas não vieram. A maior parte das pessoas que praticam aí os cultos de orixá deles, que são a santeria cubana ou a RTY, na região tradicional Yorubá, dos Yorubá lá, são pessoas, são brasileiros que foram iniciados naquele negócio e começaram a prática daquilo. Olha só que coisa interessante. No Candomblé, para você ter uma pessoa que possa ter uma casa, que possa conduzir liturgias, né, fazer pessoas, o cara leva de 14 a 20 anos para chegar nesse estágio. Esses caras vieram aqui com um ano já estão lá botando gente fazendo casa e cuidando da parte que eles deveriam fazer, ou eles mesmos fazendo, né? Então, essa foi a realidade disso, né? Então, isso piorou? Sim, piorou muito, cara. Isso piorou muito em relação ao que nós já tínhamos antes. Quero lembrar todo mundo, as pessoas podem não reconhecer isso, eu vou fazer um vídeo só para falar especificamente sobre isso, que o Candomblé, em relação ao culto de orixá, é uma referência no mundo em termos de qualidade, cara.
Isso não é reconhecido, não é nós falando isso, são as pessoas de fora, pesquisadores, antropólogos, gente que estudou essas religiões, né, que estudou a parte da diáspora negra, né, a parte de Novo Mundo, e diz o seguinte, ó, o candomblé é a referência no mundo dessa prática, incluindo as práticas religiosas dele lá da própria Yorubá, o pessoal da religião tradicional Yorubá, que são basicamente uma nova Wicca, né, como se fosse uma Wicca lá, eles estão reinventando aquela coisa de orixá, baseado no que eles copiaram dos outros, né. Sendo que a questão de qualidade aqui no Brasil, o próprio candomblé tem lá, a melhor qualidade estava na Bahia, aí caiu um pouco quando veio para o Rio de Janeiro, porque os baianos vieram para cá, fizeram a mesma coisa. Quando eu falo esse negócio de qualidade, é porque eu vi isso acontecer no candomblé. O pessoal tinha lá a Bahia com as pessoas né, se controlando. Quando vieram para o Rio, as pessoas que vieram para o Rio fizeram, não tinha ninguém controlando eles, vieram aqui para ganhar dinheiro também. Nós já passamos por esse processo desses estrangeiros aqui, né, imigrações internas, né? Então, mais ou menos, os caras fizeram de qualquer maneira aqui e você passou a ter prática no Rio que você não faz, que as pessoas não faziam lá. Quando foi para São Paulo, piorou ainda. Então, a gente tem 3 estágios de qualidade aí em relação ao próprio candomblé, né? O que não fugiu muito da questão desses estrangeiros. Bom, aí, né? Então, o IFA foi uma opção para a gente que sim, foi uma opção. Por quê? Porque o IFA trouxe a possibilidade, nós entendemos de fato a religião, e trouxe de fato a possibilidade de a gente aplicar a abordagem da religião nessa prática da religiosidade junto com o oráculo, tá certo? E melhorou muito em relação ao Búzios, porque o Búzios é muito aquela coisa muito voltado para ação, para a solução imediata, o foco no ebó. E o IFA traz para as pessoas que são do Balosa, que procuram IFA, uma outra abordagem, mais voltada para o comportamento, para você entender o que você faz de certo e de errado, focar na solução dos problemas sem se preocupar com a questão de magia, tá? Então, isso é o que a chegada de IFA positivamente poderia trazer para a gente. O que eu estou dizendo que trouxe, acabou trazendo ruim, por quê? Porque trouxe essa questão exacerbada, as pessoas vieram para cá para ganhar dinheiro, então saíram aí fazer iniciação que você vai ter de gente iniciada com bolão querendo praticar sem ter a menor condição, muita coisa, e trouxeram, né, toda essa questão dessa prática do culto de orixá deles com de uma maneira mais forte ainda, voltada para ganhar dinheiro, voltada para aquelas práticas de qualidade muito inferiores a que a gente tem aqui no candomblé. Isso é um fato, cara. A gente é a referência de qualidade de prática de orixá no mundo e eles não são. E olha só, o que eles trouxeram para cá foi um substrato do que eles já fazem lá. Se você comparando os locais originais da prática de orixá, o candomblé já era o melhor, o substrato do que eles têm lá é o que está aqui sendo feito aqui para essas pessoas que mal aprenderam. É só você observar essas pessoas brasileiras que se envolveram aí com RTI, com santeria, quando você conhece o que eles falavam, ou né, o que eles eram 2, 3, 4 anos atrás, o que eles falam hoje é tudo diferente, as pessoas ainda estão aprendendo, mesmo assim não tem oportunidade. Como eu te disse, no candomblé você leva 14 anos para conseguir aprender qualquer coisa, 20 anos para você ter condições de ter uma casa, as pessoas abrem casa com um ano e meio, ou já saem fazendo coisa e praticando aí coisas que são inadequadas. Então esse lado piorou muito, né? Porque como eu falei, e repito o que eu disse no início, agora com esse contexto todo, não tem como você praticar o IFA, fazer IFA sem você ter essa relação com o orixá, tá? Bom, então essa é a minha visão. E tem uma solução para isso? Claro que tem, né? Claro que tem. Tem a opção que eu sempre falo aqui, represento ela, junto com outras pessoas, que é a questão do IFA brasileiro, né? De brasileiros que se envolvem com o IFA, aprendem IFA e utilizam dentro o IFA ligado ao candomblé, junto com casas de candomblé, junto com pessoas de candomblé. Por quê? Porque é através disso que você vai manter, você vai adicionar uma opção àquilo que você já tinha com a qualidade, com os problemas que a gente tinha. A gente não precisa dessas pessoas, desses cursos de orixá, que são piores que nós já tínhamos aqui. Nós não temos necessidade de importar o que é pior, tá certo? Não temos que importar uma coisa nova. Não tínhamos IFA, então precisamos adicionar IFA aqui nesse contexto religioso, que IFA de fato faz parte do culto, do contexto religioso, junto com o Egungun, que nós já temos aqui, junto com o Orixá, e junto com o que faz aqui, fica voltando sua parte de Adé aqui, que um dia se estabelece de alguma maneira, tá certo? Mas é isso aí, isso fecha o contexto da religião como um todo, e IFA é um componente importante que foi trazido. O que eu acho também, junto com essas pessoas do IFA brasileiro, é que eu sempre vejo assim, né, de uma maneira otimista, né? Ou seja, assim como em algum momento da história, Deus conseguiu trazer essa religião aqui para o Brasil para a gente poder salvar, né? Ou seja, então, assim, aqui no Brasil nós tivemos a oportunidade de salvar essa religião, né? Essa religião, ela foi para Cuba, teve um formato ruim, foi para os Estados Unidos, né? As pessoas, né, os escravizados foram para os Estados Unidos, lá não proliferou nada. Em Cuba foi uma coisa
mais ou menos, né? Mais para menos do que mais, tá certo? Lá mesmo, na situação deles, eles se perderam completamente. Então aqui no Brasil nós tivemos a oportunidade de manter, crescer e tornar ela uma religião, uma prática relevante, de qualidade. E como eu falei, já falei nisso, analisado por pessoas de fora e que dizem essa informação. Então eu acho também que não é por acaso, né? Não é por acaso que Fá também veio para cá, né? Eu acho que faz parte dessa mão de Deus, desse movimento. E a gente tem aqui a oportunidade de salvar esse Fá, tá certo? Salvar esse Fá desse destino ruim que está tomando nessas duas outras vertentes aqui, tá? Então eu acho que a gente tem essa oportunidade de melhorar o Fá, trazer a origem dele, de que é isso, né, as pessoas e o comportamento, e ligar um culto de orixá que já esteja estabelecido e bem estabelecido, tá? Eu queria falar mais um pouquinho aqui, já tem mais um minuto, para dar uma questão de referência, né, que eu falei para vocês que existem problemas de qualidade, que é o que falta nesse grupo, né? É a questão da questão da qualidade, a qualidade intrínseca. Por que não veio o controle de qualidade? Eu vou fazer agora, vou passar para fazer um diagramazinho para mostrar para vocês como é que o candomblé consegue manter a qualidade da relação na sua expansão e onde estão os problemas que a gente tem hoje, né, de qualidade que tem no candomblé. Então aguarde aí um pouco. Bom, para quem não conhece, né, como é que é o processo? Tudo no candomblé começa quando você tem uma casa, né, tá assim a casa aqui. Toda casa ela está associada ao quê? A um dirigente, tá certo? O dirigente dessa casa que na verdade ele é o iniciador das pessoas que estarão envolvendo aqui, né? Então, debaixo dessa pessoa estarão os membros, né, da casa, tá certo? Que poderão ser quem? Tem um primeiro grupo aqui, pra vocês entenderem que tem uma casa, é o grupo dos Ogãs, tá certo, né? O grupo da Zequed. E aqui o grupo dos Eleguns, tá certo, né? Eleguns, que são os médios, sendo que aqui eles têm uma primeira representação que é a Quequerê, né? Que na realidade é o segundo aqui, né? Quequerê é o segundo da casa, tá certo? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, que representa os Eleguns aqui, tá? Esse grupo aqui, ele foi escolhido pelo orixá, né? Em princípio é o seguinte, é o orixá que determina essas pessoas aqui, e essas pessoas são pessoas que jamais serão Eleguns. Então elas recebem um status maior na casa, tá certo? Esse status maior, mas elas não terão continuidade na casa, tá certo? Né? Todo o futuro dela, aqui eu escrevi de novo, tá certo? Né? Elas foram escolhidas pelo orixá, né? São pessoas que não são rodantes, mas elas terminam aí, elas ganham um status inicial, um status importante, porque são escolhidas pelo orixá, tá? E tem um status superior a essas pessoas aqui, mas elas não têm continuidade, a carreira delas, né, termina aqui nessa posição que elas encontram. Sendo então que uma casa é composta de irmãos, todo mundo aqui é irmão, certo? Né? Tem uma relação de irmandade, que são membros Ogãs, Zequedes e Eleguns, todos fazem irmãos e membros da casa desse iniciador. Então existe uma comunidade, né? Essa aqui é uma comunidade, ok? Beleza? Muito bem. Então o que acontece com os Eleguns? Os Eleguns, eles viram os Iaô, né? Como são iniciados, e com o passar do tempo, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão tomar as obrigações, né, que são a feitura, a obrigação de 1 ano, a obrigação de 3 anos e a obrigação de 7 anos. Quando ela chega na obrigação de 7 anos, essa última aqui, ela vira um Egbon, tá certo? Que é um mais velho, ou seja, ela atingiu o tempo aqui. E esse tempo que ela fez aqui, esse tempo aqui, é usado para quê? Esse é um tempo que é usado para ele adquirir axé, né, tá certo? Ele, através das obrigações, e é para discutir aprendizado. Eles aprendem, tá certo? Né? Então são aqui, essas obrigações são anuais. Em princípio, uma pessoa levaria 7 anos para estar pronto, mas é impossível. Primeiro, você não dá quando você entra na casa, então você vai gastar mais ou menos uma casa, como eu digo, para sempre de 2 a 4 anos aqui para você se iniciar. Dificilmente você vai conseguir manter um ritmo de obrigação certinho aqui, então essa obrigação de 7 anos talvez ocorra quando você tiver 8, 9, às vezes 10 anos, né? E você vai chegar lá, ser um Egbon. O que acontece quando você vira um Egbon? Quando você vira um Egbon, você tem 2 caminhos que servem para você. Na verdade são dois. Você ganha um cargo, tá certo? Ganha um cargo na casa. Vai estar na fila do carro, pode ser que tenha algum cargo disponível. O que é um cargo? O cargo é uma função na casa. Você, como um mais velho, ganha uma função. Então, na verdade, é o seguinte,
o seu aprendizado de verdade começa a partir daqui. Quando você der sua obrigação de 7 anos, que você vai passar a ter condição de aprender. Aqui começa o aprendizado, com essa obrigação aqui de 7 anos. Antes disso, você vai ter acesso à informação muito mais de passivo do que ativo. Aqui você pode ter a possibilidade de começar a aprender, dependendo de quem? Da sua relação com o iniciador, que permitir você participar das coisas, entender o que está acontecendo. Então, no Candomblé, só depois que você pega essa obrigação de 7 anos, que como eu disse para você, vai acontecer mais ou menos muito difícil entre 7 anos, vai acontecer mais ou menos 7, sei lá, com uns 12 anos na casa, 10 a 12 anos numa casa, isso se for bem determinado, tem gente com muito mais numa casa ainda, né? Você vai começar a aprender. E o que acontece nesses primeiros anos? Antes de você ser bom, você não aprende quase nada, você aprende muito pouca coisa, tá certo? Bom, essas pessoas que estão nesse grupo aqui, que já são diferentes, eles já têm acesso ao aprendizado já do início, mas eles vão passar para ali. O Egbon, ele vai ter um cargo, uma função na casa, ou ele poderá também ter uma derivação aqui, tá certo? Que é a derivação de sair daquela casa, tá certo? E poder ter a possibilidade de abrir a sua própria casa. Ou seja, ele pode virar uma IA, tá certo, né? E vai abrir uma própria casa. Então vai ter aqui a casa, você vai ter negócio. Então isso aqui, de forma correta, não é uma opção da pessoa. Na realidade é o orixá que te determina isso. É ele que te dá o cargo de orixá, tá certo? Ele que diz sim, essa pessoa tem condição. Aí ao fazer isso aqui, essa pessoa decidirá, inclusive também por vontade dela, te dar a formação para isso aqui, para você ir. E também será esta pessoa que vai suportar no processo de abertura da casa nova. É essa pessoa que vai lhe suportar, que vai dar as instruções de como é que você começa uma casa, como é que você toca, como é que você faz toda a parte de axé. Então essa pessoa vai lhe orientar a fazer uma outra casa, tá certo? E aí você vai construir também a sua mesma relação ali de membros que vão estar participando aqui, tá certo, né? Então o que acontece, né? O que acontece aqui? O que acontece no processo de qualidade é o quê? Que você começa com uma casa inicial, tá certo, né? Essa casa inicial ela vai derivar para uma ou mais, né? Isso se a pessoa tiver essa vontade toda, tem uma casa que ninguém, uma outra casa aqui, tá certo, né? E essa casa aqui poderá derivar para uma outra casa ainda de pessoas que fazem com o passar do tempo, né? Vai derivar para uma terceira casa aqui de pessoas que vão formando, e você pode ter mais casas aqui, né? Sendo feitas aqui, como também você poderá ter outras casas aqui sendo montadas ou não, às vezes a pessoa decide que quer investir e quer ter uma casa grande, que todo mundo quer participar aqui, não precisa ter a casa própria. Você vai ter casa é uma coisa complicada. Qual a coisa importante que você tem que entender nesse processo aqui, né? O que você tem que entender no processo aqui é o seguinte, que quando essa pessoa montar a casa para você, ela vai te montar a casa do jeito que ela aprendeu antes, né? Porque uma pessoa fez isso, fiz uma coisa errada aqui. Uma pessoa antes ensinou isso para ela, tá certo, né? Ela vai passar para você do mesmo jeito, vai te dar a mesma base de conhecimento, e você também fará a mesma coisa com as casas seguintes. Isso significa que existe uma linha sucessória, uma linha de aprendizado, na qual você vai daqui para cá e você vai aprendendo. E durante toda a sua vida, vai haver uma relação, né, de subordinação, independência entre você e o seu iniciador. Então existe uma relação lá se você está aqui, né, do seu pai, do seu pai de santo, né, do seu orixá, do seu avô de santo, como a gente fala aqui, às vezes antes aqui, né? Então existe uma relação que foi criada. E é esse controle aqui que faz, e é esse processo aqui que gera o controle de qualidade. O Candomblé, se você está praticando alguma coisa que você aprendeu de alguém que já ensinou antes, tem toda uma carreira. Assim como também entre essas casas aqui existe o processo de acompanhamento, ou seja, essas casas aqui em princípio elas devem seguir a mesma coisa que as outras casas estão fazendo. Então todo esse conjunto aqui terá o mesmo conjunto de qualidade, né? Tá certo? Então era isso que eu tinha que falar, e vou falar mais umas coisas aqui. Bom, feita essa explicação, como é que eu quero encerrar para vocês o que acontece nesse processo tão de qualidade que se perdeu, né? As pessoas que pulam de casa para casa, a pessoa começa numa casa, ele vai pular para outras casas. Pessoas que pulam de raiz, a pessoa que se inicia no Candomblé Nagô, no Kita, depois vai para o Candomblé Jeje, que não tem nada a ver, que é uma religião diferente. Pessoas que se mudam de cidade, está numa cidade A, vai para uma cidade B,
para fugir daquela relação. Às vezes, o que é? Aqui ele tem que seguir toda aquela linha de sucessória, de obedecer prazo. Tem muita gente que troca de cidade para fugir daquilo, as pessoas esquecerem dele. Tem gente que está numa cidade e diz assim, eu saí, fui dar obrigação, o cara vai dar obrigação em outro estado, ele diz que vai dar obrigação, volta um mês depois, não, já dei obrigação, estou vendo. Como não tem um controle muito rígido dessas casas, entre casas, assim, de fora de cidades ou fora do mesmo estado, cara, ninguém fica sabendo. Então, essas são as indicações que a gente tem de quando alguma coisa está errada, que são pessoas que se iniciam em várias casas. O cara começa na casa A, depois vai dar obrigação de 1 ano na casa B, vai dar obrigação de 3 anos na casa C, vai ter a última obrigação na casa D. Ou, né, não precisa ser tantas casas, mas o cara sai pulando. Se o cara saiu pulando é porque teve um problema qualquer na formação. O normal é o cara começar na casa e terminar naquela casa. Depois se vira bom, você pode até querer sair dali, montar sua casa, não ficar lá, mas a sua formação fica lá. Então, pessoas que pulam de raiz. Então, essas são as indicações. Não, o cara agora virou tal coisa. Assim, gente, por que o cara virou? Tem tanta opção no negócio. Por que ele saiu do negócio? Por que ele foi para outra cidade? Por que ele foi, aprendeu no Rio de Janeiro, foi abrir casa lá em Minas? Por que ele não ficou aqui no Rio de Janeiro? Né? Ou seja, então, quando o cara se solta das suas raízes, quando chega lá, é um sinal de que uma coisa não está certa. Uma coisa também, outra coisa, lembra que a questão dos irmãos, você pergunta assim, onde está o seu pai de santo? Não sei, sumiu, morreu, e a casa acabou, e o fulano de tal, não, também sumiu, e os seus irmãos, não tem mais nenhum. Aí você vai descobrir que a pessoa não tem vínculo com ninguém, ou seja, ou como ele saiu pulando de casa, não tem vínculo com ninguém. Então essas são as indicações. Então quem é do candomblé, a gente que já participou do candomblé, a gente sabe quando você começa a ver a história de uma pessoa, quando aquela história está cheia de buraco, aquela história está incompleta, aquela história tem problema. A gente nota isso, cara, pumba, pimba, ripa na chulipa. A gente nota quando a coisa está com problema. Pessoas que são leigas não entendem isso. Então existe um processo intrínseco, né, de qualidade do candomblé que dá para se manter, saber se uma coisa é correta ou não. Qual o problema que tem com esses estrangeiros? Que não tem nada disso, né? O cara vem de lá, diz que é isso e aquilo, fez não sei o quê, ou o cara começou aqui do zero, então, cara, ele não tem que dar satisfação para ninguém, ele faz tudo do jeito que ele quiser, tá certo? Digo até, em relação, não só o africano, os africanos são muito piores nisso, né? Cubanos também, pessoas da santeria. Quando a gente conhece alguma coisa da santeria lá fora, a gente vê práticas, ritos, cuidado que aquelas pessoas tomam. Você vê aqui que o pessoal tem cuidado nenhum, eles fazem tudo à moda bambu do jeito que eles querem, tá? Então, esse é o problema. Então, esse pessoal acabou não contribuindo muito. Então, na realidade, contribuiu pelo contrário, né? O pessoal de Ifá, que podia ter trazido apenas o Ifá para cá, acabou vindo a reboque, trazendo uma confusão danada, que se estabeleceu uma variedade de pessoas muito complicadas. Se o que a gente tinha antes, né? Como eu falei, eu te mostrei aquela estrutura. Se aquela estrutura antes já era complicada de manter a integridade dali, imagine com esse pessoal de fora que é impossível, essas pessoas formadas desse jeito tosco aqui, né? Eu tenho uns anos atrás que eu sugeri para resolver esse problema do candomblé, né? Eu sugeri uma coisa muito simples, bastava a gente fazer um sitezinho, né, de um Who's Who, quem é quem, né? Em que você cadastra lá como se fosse um Lattes, né? Um Lattes, né? Um currículo. O Lattes também seria a mesma coisa. Você coloca lá, todo mundo está lá nesse negócio. Aí você se diz o seguinte: eu sou filho do fulano, aquele fulano confirma a ligação de filiação com você, e você passa a criar essa cadeia virtualmente de modo que você possa entrar lá, procurar uma pessoa e você saber a quem ela está seguindo, que está subordinada. Aquela pessoa de cima está assegurando que aquela pessoa pertence a ela. Quando aquela pessoa, por exemplo, de baixo já não seguisse mais aquela pessoa do caso, ele rompia aquele laço desjustificável, rompeu o laço porque o fulano fez de casa. Então, se você criasse um processo de um quem é quem, um Lattes aí do candomblé com relações, que não precisa, né, não precisa ter diploma formal não, nós estamos falando de um modelo de relacionamento, no qual você cria as pessoas, que os relacionamentos já se definem e as pessoas ao lado dela, acima dela e debaixo dela, esse conjunto dessas relações dariam a autenticidade daquela pessoa. Então essa pessoa aqui estaria confirmando que aquela pessoa é isso, essa aqui está o irmão dele estaria confirmando, o superior, o outro, né? Então existiria uma teia de relacionamento. Você procuraria as pessoas, por favor, você pode ir lá no meu quem é quem para confirmar que eu fui no CISC, que você participou da minha iniciação, você participou daquilo, sim, participei, bota um comentário lá. Então você teria uma lista de confiabilidade. Seria muito fácil manter isso. Claro que, né, ninguém quis fazer, né? Acho que dá trabalho, né? As pessoas não tinham muito interesse nisso, mas era muito fácil estabelecer essa linha de confiabilidade, tá bom? Bom, fica por aqui. Boa sorte a todos, tá? Todo o conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para saber quando os vídeos novos são lançados.